Então, dia 8 de julho, quarta-feira, estamos no estudo bíblico da Igreja Presbiteriana de Tatuí. Hoje estamos no capítulo 24 do segundo livro de Reis, e o nosso estudo vai ser dirigido pelo pastor Lucas Viana. Então, são todos bem-vindos, os que estão aqui e os que verão posteriormente esse estudo. Pastor Lucas, Deus abençoe. Obrigado, viu? Então, nós estamos no penúltimo capítulo, né, da nossa caminhada dentro do segundo livro dos Reis, e é um capítulo interessante, mas também não deixa de ser muito triste, né, porque é algo que nós já tivemos início, né, desde da morte de Josias ali no final do capítulo 23, e a chegada de Joacás, né, a gente já tem o declínio do reino de Judá, né? Então, a partir de agora, a gente começa a olhar um pouquinho da situação de Joacás, né, e de Jeoaquim, né, Jeoaquim e os descendentes ali de Josias. Então, até a nossa história, né, ela tem início um pouquinho antes, né, do início real ali do capítulo 24, né? Tinha Joaquim a idade de 25 anos quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Zébida, era filha de Pedaías, de Ruma, fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo tudo quanto fizeram os seus pais. Então, esse é um dos filhos, né, de Josias. O nosso pastor trabalhou na semana passada. Um dos filhos dele é retirado, né, vai para o Egito e morre, é morto pelo rei do Egito, e outro que fosse mais subserviente é colocado no lugar, né, ele é renominado, e aqui a gente já tem uma nota que Jeoaquim não é um bom rei, né, ele não será um bom rei. O declínio do reino de Judá continua, né, a partir do domínio egípcio. Agora a gente vai ver uma outra situação, né, num período de tempo muito curto dentro da história, né, cerca de um pouco mais de 10 anos, o Império Babilônico, que a gente já viu alguns traços dele, né, dentro da nossa caminhada dentro do livro dos Reis, ele toma uma proporção, uma importância política e, consequentemente, geográfica, né, uma força militar de uma maneira muito rápida, né? Como eu falei, são pouco mais de uma década, né? O que em termos de história é nada, né? Para que mude essa polaridade, né, do Egito, a Síria, para um domínio maior do Império Babilônico. E aqui a gente vai ver como alguns povos, né, continuam dentro desse sistema, né, de domínio político. Israel, a partir da derrocada ali de Josias, né, a partir da derrota, da morte do rei e o domínio dos egípcios, a queda é constante, né? Algo que o Senhor já tinha colocado, né? Uma profecia que já está, de alguma maneira, traçada ali, né? Ou remarcada em todos os últimos capítulos, né? Josias, ele parece, como foi bem colocado, né? Pelo pastor na semana passada, ele parece um grande alívio, né? Mas, infelizmente, tardio, né? Porque Israel, né, o reino de Judá já não tem condições de retomar ali, né, um relacionamento, uma proximidade, uma aliança, como já foi colocado na semana passada, né? Por mais que o Senhor estabeleça aliança, a gente vai ver que os próximos reis, né, os filhos e netos ali de Josias, eles têm uma dificuldade muito grande, tanto política quanto, obviamente, religiosa, né? E tudo isso influencia diretamente no povo de Deus. Então, logo no início do capítulo 24, os dois versículos chamam muita atenção para algo que vai ser construído e desenvolvido durante o capítulo, né? Nos dias de Jeoaquim, subiu Nabucodonosor, agora o rei da Babilônia, né, contra ele, e por 3 anos ficou seu servo, então se rebelou contra ele. Então, a gente vê algumas mudanças, né? Porque é uma coisa meio que irônica, né? Joaquim, ele é colocado no trono pelo rei do Egito, né, por ser subserviente
ao Egito, o seu irmão ele é retirado, né? Ele é morto, muito provavelmente no Egito, ele é morto no Egito, e Joaquim, até o nome, né, é transformado para que ele possa assumir o trono. E a partir do momento que ele assume esse lugar, a situação externa política se transforma, né, a ponto que Nabucodonosor intenta contra o reino de Judá, a casa de Jerusalém, ali, né, a casa de Davi. E como nós já discutimos e já levantamos algumas situações aqui, ali é uma região muito importante em termos de comércio, né, em termos de rotas de transição de produtos. Então, seria muito interessante, né, para o Império Babilônico, que fica ao norte de Israel, ter essa conexão, né? E fala que ele é interessante o termo, né? Por 3 anos ele foi servo, né? Um rei servo, um rei escravo, né? E diz aqui, né, a ideia que alguns comentaristas colocam é que muito provavelmente é, essa tentativa de rebelião ou coisa parecida é justamente, né, durante essas questões políticas, essas instabilidades políticas, muito provavelmente alguns que estavam próximos do rei, né, começam a incitá-lo, mas se nós olharmos ali o livro do profeta Jeremias, que trata de alguma maneira mais específica os relatos do reinado de Joaquim, a gente vê que Joaquim ele é um líder muito fraco, assim, no sentido muito frágil, né? Ele tem muito mais medo do que pode acontecer por ele em relação à Babilônia, né? Em relação ao que o povo, ao que Nabucodonosor, ao que o Império Babilônico pode fazer com o reinado dele, do que realmente temer ao Senhor ou buscá-lo de alguma maneira, né? Capítulo 22 em diante do livro de Jeremias, a gente tem alguns relatos dessa fase da história de Israel. Mas que aqui, para o narrador de Segunda Reis, não são importantes. Né? Ele fala assim, olha, de alguma maneira, ele intenta, né, dentro dessa instabilidade política, depois de anos de subserviência, ele tenta, de alguma maneira, ir contra o Império Babilônico, e a gente vai ver que a coisa é desastrosa, né? Olha que interessante como é construído, né, o segundo versículo. Enviou o Senhor contra Jeoaquim bandos de caldeus, bandos de sírios, bandos de moabitas e dos filhos de Amon. Enviou-os contra Judá para o destruir, segundo a palavra que o Senhor falara pelos profetas, seus servos, né? Então, já existe esse contraste, né, do termos servos, e aqui existe uma aplicação direta, né? Ou seja, aqui, como eu falei, existe todo esse contraste, né, da imagem do rei como servo, né, da imagem do Senhor e também dos seus servos, os profetas, né? O rei não serve o Senhor, né? O rei serve a Babilônia, né? O rei, em nenhum momento, como a gente viu, né, em Ezequias, como a gente viu em Josias, não existe, né, o rasgar das vestes, não existe o arrependimento, não existe um retorno ao Senhor, não existe um temor do Senhor. Muito pelo contrário, né? Aqui, o rei teme o poder político, a força militar, a estrutura militar. E olha como o narrador coloca, né? Não são os povos que intentam contra Israel, né? Enviou o Senhor, né? O sujeito aqui é o Senhor. É ele quem envia quem? Moabitas, caldeus, sírios, né? Os filhos de Amon. Então, todos esses povos são colocados simplesmente, né? Obviamente, eles
E caiu. Ó, acho que ele vai tentar voltar. Que a rede da internet está normal. Voltei, pessoal. Voltei para qualquer coisa, se eu não voltar, o professor está a postos aí, né? Então, a palavra do Senhor, ela não é em vão, né? Eu creio que o professor deve ter feito algum comentário, né? Porque o pessoal está dando risada, fique à vontade, viu, professor? Então, desde lá do capítulo 17, 18, né? Desde Ezequias e tantos outros, né? Que foram caminhando ali, Josias, a gente viu que mesmo o Senhor falando, olha, por você ter se arrependido, né, não será no seu período e tal, mas nós sabemos que a casa de Davi há de ser encerrada, né? Para quê? Final do versículo 2, né? Porque assim o Senhor falou através dos seus servos. Lembrem-se, é muito claro, né, o conflito entre a monarquia e os profetas, né? O pastor já falou em outros estudos que o livro dos reis, né, na Bíblia hebraica, é colocado junto aos livros proféticos, né, aos escritos proféticos. Por quê? Porque existe esse início, essa dimensão, né, do discurso profético que vai ser colocado. Aqui são as sementes, né, daquilo que os profetas vão desenvolver. Como eu falei, em alguns momentos, né, essas situações históricas são tratadas por outros profetas, né? A gente já viu Isaías, né, junto com Ezequias, a morte do próprio rei Uzias, né? Isaías 6 e tal. Como eu falei, Jeremias também trata dessa fase, e é Jeremias também, né, que vai trabalhar a questão da saída do exílio babilônico e de outras questões, né? Então, aqui é para validar mais uma vez o discurso, né, que foi falado pelos profetas. Como eu falei, é um contraste claro entre quem é o servo do Senhor, né, e que a palavra é cumprida, né, aquilo que o Senhor faz através dele se cumpre, e quem teme, né, os poderes políticos e tal, o rei que não se associa ao Senhor, né, o rei que não teme ao Senhor. Então, aqui a gente está dentro de uma situação muito delicada. E, versículo 3, a gente vai ter o porquê disso acontecer, né? Que também é uma raiz do raciocínio profético, né? Como eu falei, aquilo que vai ser desenvolvido mais para frente por alguns profetas, né? Com efeito, isso sucedeu a Judá por mandato do Senhor. Por quê? Que o removeu da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés, como também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não o quis perdoar. Olha que palavras fortes, né? Por que eu falei que aqui está já demonstro uma parte do que vai ser o raciocínio profético. Porque aqui, principalmente esses termos, né, por causa do sangue inocente derramado, né, aqui ele traz uma imagem de um rei péssimo, né, talvez o pior rei dos piores, né, em contraste com um reinado posterior de Josias, né, que é um reinado extremamente positivo, né? Aqui o narrador não faz esse contraste, mas o que ele está colocando para mim e para você, leitor, né? Ele está falando, olha só, o rei que reina debaixo da lei, né? O rei que reina a partir da Torá, a partir daquilo que se propõe, né? Daquilo que a palavra de Deus propõe, né? O pastor falou na última aula, né? Provavelmente ali o livro era o livro do Deuteronômio, né? As leis que estruturaram o povo, é um rei justo, ou seja, não negligencia ao pobre. Essa expressão, né? Derramou sangue inocente, é quando se estabelece um reino que não liga, um reino que sacrifica
os mais necessitados, né? Em troca o quê? Em troca, né, dos privilégios da nobreza, né? Em troca da estrutura de poder se manter, o pobre é oprimido. Então, o raciocínio profético é muito presente, né? De que maneira? Aquilo que reflete, né, a política interna de Israel, ela tem muito a ver, né, ou de alguma maneira ela se relaciona de uma maneira íntima com os seus inimigos externos. Por quê? Quando Israel não cuida do pobre, quando Israel é injusto, ele não sabe lidar com o seu próprio povo, né? Ou seja, quando a liderança oprime o seu povo, normalmente o Senhor envia inimigos, né? Então, a política externa influencia diretamente nesse contato da política interna, né? Quando o Senhor, quando o rei, quando os líderes cuidam, né? Quando eles obedecem, quando eles estão alinhados, né, com aquilo que seria o ideal para o povo, né? Quando eles se preocupam com os pobres, com os necessitados e tal, o Senhor, ele é compassivo, né? Ele demonstra isso com Josias, ele demonstra isso com Ezequias. Nos seus dias, né, você não vai ver a sua casa ser eliminada, né? Mas com Joaquim é diferente. Joaquim, em nenhum momento, ele se arrepende, né? O final aqui do versículo 4 é muito sério, né? Fala aqui, olha, o Senhor não o quis perdoar, né? E aqui é um terminho, é um termo hebraico, né? Que é a mesma relação do arrependimento, né? Ou seja, uma mudança de postura. Ou seja, o Senhor não mudou aquilo que ele tinha, de alguma maneira, já proposto na história. Ele não quis mais adiar, né? Pelo coração duro de Joaquim, né? Pela escolha dele, que o narrador coloca ali de maneira simples, né? Pelo temor de Joaquim estar muito mais, né, ao que a Babilônia poderia fazer com ele, né? De alguma maneira tentar manter politicamente o seu trono, né? Talvez se aproveitar de alguma situação política e não temer ao Senhor, ou seja, em nenhum momento ele realmente estabelece algum tipo de arrependimento, de mudança. O Senhor também, ele não faz essa mudança, vamos colocar assim, em prol de Joaquim. E esse termo é um termo que ele só é usado em outro momento, durante toda a Bíblia, né? Que é na instauração do templo, quando eles estão orando e diz que ali, né, era necessário, antes que a glória do Senhor preenchesse o templo, que ali fosse uma casa de perdão. Então, a relação, a imagem que quer ser projetada aqui, né, como foi colocado também na nossa última aula, o templo, né, ele tem uma relação não somente religiosa, mas uma relação também política. Ou seja, não existe libertação mais para Jerusalém como um todo, né? Não somente para o rei, mas toda a cidade, toda a estrutura religiosa, toda a estrutura política, né? A casa de Davi vai ruir, né? Aqui para a gente talvez fique mais tranquilo, porque a gente sabe, só tem mais 2 capítulos, né? A coisa está acabando. Agora, imaginem, né? A gente que já está acompanhando há um tempo, né? Vendo sucessão de reis, reinos mais compridos, reinos mais curtos, toda aquela questão política, reis que literalmente, né, reinaram meses, a gente vai ver isso novamente no nosso capítulo, toda essa instabilidade política. Imagina você aprendendo sobre a história, né, do seu país, dos seus reis, a sua apreensão, né? Você vai olhar e falar assim, cadê, né? O que aconteceu? A aflição aumentando, né? Agora não tem mais para onde correr. Né? O Senhor, ele já usou de misericórdia para com Ezequias, já usou de misericórdia para com Josias, Joaquim, e todo esse sistema
não terão mais essa oportunidade, né? A mão do Senhor vai pesar. Como? Através desses povos, né? O Senhor é o sujeito. O narrador coloca de uma maneira clara. Não é que o povo, o rei tomou uma decisãozinha ruim e pronto, né? Não. A coisa foi tomando uma proporção de tal modo que a ira do Senhor já ia ser derramada em algum momento, e essa não predisposição ao arrependimento, né, essa subserviência a outras estruturas que não ao Senhor, é a gota d'água. A gente já sabia que o balde ia transbordar, mas de alguma maneira agora não tem mais como reter, não tem mais como segurar. O Senhor não vai se voltar, não vai se arrepender em relação a tudo aquilo que já iria ocorrer, né? Então, quanto aos mais atos de Joaquim, olha como o narrador fala, né? A partir do momento que ele fala, olha, a ira do Senhor não tem mais o que fazer, né? Não existe arrependimento, não existe outro caminho, pronto, acabou, encerrou. Ele não fala como ele morreu, ele não fala, olha, durante esses anos que ele reinou e tal, né? Não vai falar sobre isso. Ele vai falar, olha, para Joaquim, acabou, né? Vamos ver o que pode acontecer com os próximos. Quanto aos mais atos de Joaquim, nessa fórmula de encerramento, e tudo quanto fez, porventura, não estão escritos no livro da história dos reis de Judá, descansou Joaquim com seus pais, e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo quanto era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates, né? Então, aqui a ideia acabou, né? Um reino que está vindo ali do norte, né? Ele toma tudo até o sul, inclusive, né? A colocação aqui, olha, nunca mais, né? Vai sair, nunca mais saíram, né? Daquela terra. Depois a gente vai ver, né? Que existe uma série de movimentos, mas lembre-se, né? O narrador está dentro de um momento histórico e ele coloca dessa forma, porque talvez, né? Para tantos séculos de história ali, né? É uma grande surpresa, né? A queda do Egito referente ao Império Babilônico, que vai ser também um império muito importante, né? Não somente historicamente, mas durante todo o desenvolvimento da Bíblia e do povo de Deus. Tinha Joaquim 18 anos de idade quando começou a reinar, reinou 3 meses em Jerusalém, né? Durou menos que essa pandemia aí, menos que esse período, né, que nós estamos passando. Sua mãe chamava Neusta e era filha de Eutanã de Jerusalém. Ele fez o que era mal perante o Senhor, conforme fizeram seu pai. Então, agora não tem mais nenhum respiro, né? Não tem mais aquela expectativa, olha, será que vai vir algum rei bom? Não. Todos os reis agora irão decair. Aí fica aquela questão, né? Olha, Joaquim termina, né, a história dele, ele cercado por diversos povos, né? Debaixo, obviamente, do domínio da Babilônia. E aparece um novo rei, né? Mas, gente, esse rei, ele é um fantoche, né? Ele está única e exclusivamente ali para representar um domínio, um controle político. Porque a gente vai ver, né? Naquele tempo subiram servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a cidade foi cercada. Não existiu, eu acho que não existiu, na história da humanidade, movimentos mais cruéis do que os cercos, né, nas cidades. Literalmente, esses líderes militares, né, colocavam um grupo, um exército, na porta da cidade, ninguém entrava, ninguém saía por anos, né? Essas tropas eram abastecidas normalmente e a cidade padecia de fome, né? Em momentos iniciais do nosso livro, né, capítulo 6, capítulo 7, a gente tem descrição de fomes, né, períodos de fome, das mães comerem seus filhos, né? Então, um tamanho desespero que chegavam a essas situações, né, esses períodos de literalmente, né, acabar água, acabar comida, acabar tudo, né? Os animais acabavam,
os animais de transporte acabavam, a ponto do ser humano chegar, talvez, na sua degradação máxima, né? De canibalismo. Então, aqui é um cerco menor, né? Um período de 2, 3 anos, mas é uma tensão eterna, né? Imagina, se a gente já está com dificuldade, né, de não sair da nossa casa por alguns dias, imaginem literalmente anos sem você receber alimento, né, sem você poder sair daquela cidade e a vida continuando, né? Dentro desse desespero, pessoas morrendo, doença, a questão do saneamento básico inexistente, né? Então, a cidade virando aquela podridão, né? Aquele desespero. Então, subindo Joaquim, rei de Judá, a encontrar-se com o rei da Babilônia, né? Para tentar negociar alguma situação. Ele, sua mãe, seus servos, seus príncipes, seus oficiais e o rei da Babilônia no 8º ano de seu reinado e o levou cativo, né? Desculpa, levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei, segundo tinha dito o Senhor, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão fizera, rei de Israel, para o templo do Senhor. Transportou toda Jerusalém, todos os príncipes. Aqui, quando ele fala os príncipes, né, são os nobres, né? Todos os homens valentes, os militares, né? Todos os artífices e ferreiros, e ao todo 10.000. Ninguém ficou, senão o povo pobre da terra, né? Então, aqui, olha só, basicamente, a gente já viu em alguns outros momentos isso acontecendo com o Reino do Norte, a partir do Império Assírio, né? Por que existia essa imagem, né? E por que é interessante que a gente entenda? Olha só, a Babilônia, ela desestrutura tudo aquilo que era formador da sociedade de Israel, né? Tudo aquilo que, naquele período histórico, eles entendiam. Imagina, é como se o Brasil fosse invadido e eles tirassem, eu não sei se seria tão ruim, né? Mas eles tirassem todos os deputados, todo o poder executivo, todo o poder legislativo, todo o poder judiciário, tudo aquilo que nos organiza como nação acabou. Fica tudo literalmente desorganizado, né? Aqueles que têm habilidades, né? Por que eles fazem isso? Primeiro, para, obviamente, fortalecer o império, né? Então, eles levavam para as grandes cidades, e aí a gente pode ver o exemplo de Daniel, seus amigos, né? Que se tornam homens extremamente importantes, né? Extremamente poderosos dentro do Império Babilônico, né? Homens que eram responsáveis por governar grandes áreas, mas lembrem-se, né? No início, eles estão em contato com nobres do mundo inteiro, né? Do mundo inteiro, entre aspas, né? De toda aquela região que a Babilônia dominava, né? Então, eles faziam isso também para quê? Esses homens poderiam, obviamente, fomentar uma rebelião, né? Os artesãos, os artífices poderiam fazer equipamentos militares. Então, tudo era utilizado para quê? Para que você aprendesse as ciências, né? Lembrem-se, nessa época, né? Eles ainda estavam dominando a questão da metalurgia, e o povo de Israel sofreu muito, gente, porque não eram bons metalúrgicos, né? A gente vai ver em outros registros, né, que algumas batalhas faz questão de registrar, né, que as espadas de Israel quebravam, né, se partiam e tal. Por quê? Porque Israel dependia único exclusivamente do braço do Senhor mesmo, né? Se fosse depender da sua habilidade militar, era um exército frágil, né? E a gente vê isso, por exemplo, o seu rei morre, né? Josias morre. O rei, obviamente, ele estava na batalha, né? Mas a gente vê isso com Jonatas, né? Vemos com Saul, vários reis morrem em batalha, né? Eles caem, porque o exército de Israel é frágil, né? E então o exército babilônico fazia isso também. Para quê? Para aprenderem as artes, né? As habilidades de determinados povos. É aquela coisa do futebol, né? Sempre que tem um jogador excelente, nunca que o clube quer vender para o seu adversário, né? Porque além de você perder um bom jogador, você fortalece o seu adversário. Então, por isso que ninguém quer esse tipo de trânsito, né? E era a forma
com que os babilônicos, né, assim como os assírios, faziam, né, desestruturavam o império. E eles fazem uma nota interessante, né, só quem fica? Os pobres dos pobres, né? Só quem fica, quem já está mal, continua mal, né? Essa é a ideia, que lembrando, pessoal, que esse texto é desenvolvido por aqueles que saíram, né? Então, de alguma maneira, né, você está fora da sua terra, lembre-se, isso era um orgulho para o judeu, né? Você está, de alguma maneira, você está registrando a história, muito provavelmente você também quer dar um destaque ali para você, né? Falou, ó, só saiu gente boa da terra, né? Deve ter saído uns tranqueiras também, né? Mas a ideia aqui, ó, só saiu o príncipe, né? Só sei porque, obviamente, eles estão falando, né, dos ascendentes deles ali, né? Só ficou gente ruim para lá, né? Mas a gente vê sempre essa relação, né? Em mostrar que quando o rei não é justo, os mais fracos sofrem. Eu sei que para a gente brasileiro é muito difícil entender isso, né? Relações políticas externas que influenciam no nosso dia a dia e tal, poderosos, né? Fazendo a gente de... Vamos continuar aqui no texto bíblico, né? Então, e aí vamos lá. Todos os homens valentes até 7.000, os artífices, os ferreiros até 1.000. Lembre-se, esses números, eles querem indicar muita gente, né? Alguns indicam totalidade, né? O que eles querem dizer? Desestruturou totalmente o que se entendia, né, por Israel. Olha, os habilidosos na guerra, ou seja, todo mundo, né? Levou-os o rei da Babilônia cativo, o rei da Babilônia estabeleceu um rei em lugar de Joaquim. O tio paterno desse Matatias, a quem mudou o nome para Zedequias. Então, lembrem-se, né? O fato de você mudar o nome tem a ver com autoridade, né? A gente pode ver Daniel, Misael, Azarias, né? Todos eles têm o nome transformado também na Babilônia. O rei egípcio, no capítulo anterior, faz a mesma coisa, né? É um homem da minha confiança, é um homem que eu domino, né? A ponto de lhe dar o nome. Né? Essa é a relação que está sendo estabelecida aqui. Tinha Zedequias a idade de 21 anos, quando começou a reinar, reinou 11 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Amutai, filha de Jeremias, de Libna, fez ele o que era mal perante o Senhor, conforme tudo o que fizera. Assim sucedeu por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença. Segunda vez que fala isso, né? Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E assim termina, né? E dá início ao último capítulo. Existem duas coisas muito importantes dentro desses últimos versículos, né? Que eu li. Não esses últimos, mas dentro dessa história de negociação de Joaquim. Por quê? Joaquim, ele negocia, né? Para que o cerco seja encerrado. Então, ele abre mão do seu trono, o tio dele é colocado no lugar dele, né? Mas olha que interessante. Joaquim, sua mãe, os nobres, toda a corte são levados para Babilônia e não existe nota de encerramento do reinado de Joaquim. Isso é muito importante, meus irmãos. Existem duas linhas, né? E aí são muitos acadêmicos que discutem, e obviamente a gente não vai poder ficar discutindo muito, mas uma das é que Joaquim, ele se torna um rei simbólico, né, na Babilônia. Então, isso de alguma maneira fomenta essa esperança de retorno, né? Aquela coisa, olha, o reinado de... vamos colocar assim, né? Um teaser, um spoiler, né? O capítulo 25 vai ser um capítulo muito pesado, né? Mas, sabe quando fica aquela pulga atrás da orelha? Narrativamente, lá quando a pessoa deixa um gancho aberto, quando durante um filme ou uma série tem um personagem que ele não tem um final, né? Você fica, e o que aconteceu com o Beltrano, né? E isso vai ser desenvolvido numa série de outros eventos, né? Então, como eu falei, esse capítulo ele traz essa estrutura de um raciocínio profético. Então, talvez essa imagem de Joaquim seja a imagem, olha, ainda existe uma esperança.
o reinado não terminou completamente. O rei que toma o lugar não é um rei legítimo, né? Por quê? O rei legítimo ele é levado para a Babilônia, então ele irá retornar em algum momento, né? Por quê? A gente não tem relato, desculpa, da morte de Josias, né? E tem essa imagem. Mas também existe uma outra linha, e nós não temos como bater o martelo em nenhuma das duas, que afirma que essa é uma imagem totalmente negativa, né? Totalmente humilhante, sem dúvida, mas que isso não gera nenhum tipo de, vamos colocar assim, simpatia por parte dos profetas, né? Muito pelo contrário, é só juízo, juízo, juízo e vergonha, e não existe nenhum tipo de relação ou desenvolvimento de uma pós-imagem ou de uma imagem positiva em cima dessa imagem de Joaquim ou desse reino que não se encerra. Fato é, o narrador não encerra o reino de Joaquim, né? Eu às vezes olho com uma esperança mais legal e falo, pô, acho que faz mais sentido, né? Gera aquela expectativa, uma pontinha de esperança. Mas, como logo depois, né, a gente tem palavras duras, né? Falando, olha, o Senhor, ele retira Judá da sua presença e tal, eu também creio que faz sentido a gente olhar e falar, olha, é juízo, é humilhação, não tem nada de bom, né? Por quê? Existe uma imagem muito dura, né? Nós vemos que todos os utensílios do templo são repartidos, né? São levados para a Babilônia, são destruídos, são divididos, né? Isso é muito importante, gente, porque na mente da antiguidade, toda batalha, né, toda luta também era uma luta de divindades, né? Então aqui a imagem que está sendo colocada é que o rei babilônico, né, ele é mais poderoso do que Yahvé, o que de alguma maneira, né, o Senhor não pôde defender a sua própria casa, né? Mas no final do capítulo nós temos por quê, né? O Senhor se retirou, né? Ele aparta Judá, e como falei, a imagem de Judá, a imagem do reino, a imagem do templo, a imagem do sistema religioso. Ele não quer intervir, né? Ele não quer fazer algo em prol do reino. Muito pelo contrário, a ira do Senhor se acendeu, né? Aqui coloca isso tudo aconteceu, né? Versículo 20, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém, né? A imagem política, contra Judá, a ponto de os rejeitar da sua presença, de se afastar, né? Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. E a gente tem, mais uma vez, uma imagem de rebelião, até que a coisa vai se encerrar, né, no próximo capítulo. Então, existe ali toda uma trama política, né? Coisas muito rápidas, né, na nossa leitura. Como eu falei, em nenhum momento o narrador do livro se preocupa em estabelecer as conexões para quê? As conexões históricas, né? Para quê? Para que a gente possa olhar a partir do ponto de vista, né, dessa relação, primeiro, do temor e do desenvolvimento. E o único destaque, assim, ou talvez algum dos destaques, né? Eu talvez já tenha falado um pouco mais, eu quero ouvir de vocês, é justamente essa relação que existe, né, entre como a política interna, né, ou seja, como o povo de Deus lida com os seus necessitados, ela reflete na história macro de Israel, né? Ou seja, como a forma, como aquilo com que nós nos preocupamos, né, reflete de alguma maneira o nosso desenvolvimento maior. Isso é algo para a gente pensar, né? Muitas vezes nós temos pensado em como nos desenvolvermos, né, dentro desse cenário capitalista, né, dentro dessa sociedade pós-moderna que alguns chamam, e nós temos deixado de lado, né? A gente se preocupa com as grandes instituições e tal, e temos deixado de lado quem está ao nosso lado, né? Os nossos necessitados, aqueles, nosso país, né?
claramente a gente pode desenvolver essas questões, né? E, obviamente, nós temos sido oprimidos por essas grandes corporações, né? Muitas vezes a gente se sente pressionado, né? A estar com um tênis de tal marca, com uma roupa de tal marca, com um celular de tal marca, com um modelo de tal marca, com um carro de tal marca, e a gente alimenta, né? Esse mercado, alimenta essa situação, e a gente olha para o próximo do nosso lado, né? Não tem a disposição de auxiliá-lo, é vagabundo, né? E outras palavras mais pesadas que a gente usa, mas não tem um coração misericordioso, né? Não tem um coração disposto ao auxílio. Então, Israel pagou caro por isso, né? O povo pagou caro por isso. Então, a gente precisa, creio que, assim como a gente não vê, e nesse capítulo, mas vem em outros momentos, nós precisamos de arrependimento, né? Nós precisamos temer ao Senhor. Nós precisamos amar aquilo que o Senhor ama e viver de acordo com aquilo, o que move o nosso coração, né? Aquilo que move o coração de Deus, né? E na palavra de Deus fala que um coração quebrantado e humilde, né? Não rejeita o Senhor. Então, nós devemos andar próximo dos humildes, né? Não daqueles que se acham exaltados, né? Todos esses impérios caíram, todos esses nomes, esses povos caíram, né? Mas o Senhor permanece o Senhor da história, né? É Ele que nós devemos temer e ao nosso próximo, né? Nós devemos amar como a nós mesmos. Então, se você estivesse passando necessidade, né? Você não gostaria de ser auxiliado? Quem vai te auxiliar? Seu irmão, né? Aquele que realmente lhe vê como irmão, né? Quem é o seu próximo? Essa é a grande pergunta, né? Creio que eu já abri demais, gostaria de ouvir um pouquinho de vocês. Professor, passa a palavra, o que você puder contribuir, também os demais, né? Quero ouvir o Zito, Fernanda, Suzana, né? E todos mais que, de repente, não sei se tem alguém acompanhando, acho que não, né? Não está sendo transmitido pelo Facebook, mas gostaria de ouvi-los. O Zito é que faz lição de casa. O Zito sempre tem alguma coisa aí. A gente vem na expectativa, não de ouvir você, Lucas, necessariamente, mas de ouvir o Zito. Mas disso eu não tenho dúvidas. Me deixa um pouco constrangido, né? Meio envergonhado de falar, né? Então a gente fica meio, será que eu vou falar? Mas deu para perceber, nesse capítulo 24 aqui, que esses reis aí não fizeram nada de bom. Nada, nada mesmo. Só pelo final aqui do até o nome. Esse então aí foi. Não, no final não, foi o Joaquim. O Joaquim, no final, ele não fez, só guerreou, né? Ele só, inclusive, ele que foi pagar pela ira do Senhor, né? Ele que pagou tudo, né? Que vinha se passando um para outro, que a promessa que seria um dos o castigo viria para um dos como se diz, Descendentes. descendência, isso mesmo. E sobrou para ele, né? Ele que foi ali que a destruição total foi ali em cima dele. Agora, ele naquela situação de servo, como ele conseguiu se revoltar ainda com o rei, organizar todo aquele povo para guerrear ainda? Ele era um servo, ele estava isolado, trabalhando com o rei lá, né? Meio preso, como seria, né? Então tem uma atitude ali que a gente fica meio... É isso aí. Eu acho que esse capítulo tem uma lição muito interessante de essa questão da mordomia, né, também, e essa pergunta que você fez, é muito importante, porque a gente tem uma dimensão da nossa comunicação, né, como é muito dinâmica as coisas e tal, a gente pensa mais ou menos dentro da nossa estrutura, né, então se acontece alguma coisa lá do outro lado, todo mundo já está sabendo, né,
Bolsonaro espirrou diferente, o pessoal já vai ter que fazer exame, o presidente está mal, todo mundo já sabe o resultado do exame, é tudo muito dinâmico. Mas naquele período, não. Quando ele fala, olha, ele é um servo do Senhor, o que significa? Um servo de Nabucodonosor, né, do imperador, ele estava debaixo de uma grande área, né, que era dominada pelo Império Babilônico, só que demorava, né, para que as coisas chegassem até o imperador, até os responsáveis, até os governantes, tanto que, né, os historiadores dizem que uma das grandes revoluções, né, e até por isso seu sucesso por tanto tempo, né, do Império Romano, foi justamente a facilidade de comunicação, né, o sistema de correio, né, eficiente, né, as estradas que davam acesso rápido às extremidades do Império. Então, se alguém começasse uma insurgência, rapidamente chegava a comunicação e era abafado, né? Então, dentro dessas relações e tal, começava, obviamente, né, o pessoal ficava insatisfeito, né? Ninguém gosta de ser escravo, ninguém gosta de ser dominado. Então, talvez o pessoal começasse a olhar, agora tem, né, o pessoal está olhando lá para o outro lado, começou uma batalha contra o Egito, lá embaixo, tal. Então, será que não é hora da gente se levantar também? Começava algum movimento, até que chegava a hora, né? O imperador falou assim, pronto, vou botar a mão ali. Acabou. Né? Cercou a cidade, fechou. Então, isso é importante a gente enxergar. As relações ali são menos dinâmicas, vamos colocar assim, né? Demorou mais tempo para que a comunicação ali, para que as coisas aconteçam, para que os exércitos se desloquem, né? Então, isso dá... Assim, e o que é se rebelar, né? Às vezes você pensa, nossa, ele montou, a gente tem aquela imagem do cinema, né? Montou um baita de um exército, né? De milhares de pessoas, aquela coisa meio de Senhor dos Anéis, né? É, é, outro filme, Gladiador, grandes batalhas épicas e tal. Às vezes não, né? Era deixar de pagar os impostos, era, de alguma maneira, contrariar alguma ordem do imperador, né? E isso daí se rebelou, né? E a gente vê que Joaquim, ele paga caro, né? Com algo que não era dele. É ele O que paga narrador tudo, é que ele né? faz questão de colocar, olha, foi Salomão, né? Mas também não era de Salomão, era do Senhor, né? Ele entrega aquilo que era do Senhor para livrar, né? Para de alguma maneira satisfazer é, a, a vontade dos mais poderosos. E muitas vezes é isso que a gente faz, né? A gente dispensa os nossos recursos, a nossa força, a nossa energia, que não é nossa, né? Que deveria ser destinada ao Senhor, nós dispensamos para outros, né? Para os nossos ídolos, né? Para os ídolos da nossa geração. Mas muito obrigado, Zito. Exatamente isso. A gente muitas vezes pensa em grandes revoluções, né? Tentar fazer força militarmente, mas eu creio que eram mais situações políticas, né? Lógico, manifestadas, né? Às vezes estruturadas por forças militares, mas que na hora do vamos ver não tinha potência nenhuma para tentar fazer frente ao Império Babilônico, né? Ou qualquer grande império da época. Essa situação, Lucas, tem muitos paralelos com a realidade nossa, né? É muito interessante isso, né? Porque, como você explica, mesmo aqueles grandes impérios, eles não tinham condição de estrutura de cada nação que eles entrassem, eles deixarem contingentes grandes, né? Então, o que eles faziam? Deixavam alguns caras ali e diziam, ó, vocês pagam mensalmente para a gente uma grana, né? Então, revoltar-se era, no mais das vezes, deixar de pagar, né? E daí, então, aí vinha o exército, aquela coisa. Mas hoje você tem alguns eixos de poder mundiais, Estados Unidos, China, Rússia, que fazem a mesma coisa, só que de um modo um pouquinho mais elaborado, né? Então, se você é um país que tem relações com, vamos pensar com a China, você tem que estar agindo de modo que seja interessante para a China. Então, acordos comerciais, uma série de coisas. Se você não faz os acordos ou não faz alguma coisa que interessa para esse país, a grande potência,
ela tem sanções comerciais, etc. Quer dizer, ele não invade a gente, mas não precisa, né? Ele quebra com a gente à distância, mas a lógica me parece ser muito próxima, né? É um cerco moderno, né, professor? Você fica isolado, né? Fica totalmente isolado e aí você vai pagar o preço, né? Aí muito provavelmente vai vir uma outra nação e vai falar, olha, eu posso estender a mão para você, né? Mas se eu estou estendendo aqui, obviamente você precisa estender ali, né? É uma situação muito, muito delicada, né? E, infelizmente, parece que a gente tem, né, jogado esse jogo. Acho que eu vou mudando um pouco a prosa. Eu tô com uma afta na boca, então eu tô falando muito ruim. Eu estava pensando, muito bom, pastor, o estudo, e eu fiquei pensando nesse quem é seu próximo. Porque essa semana a gente teve, vamos dizer, que bombou aí na internet, foi o vídeo, né, da primeira-dama do estado de São Paulo, né, conversando com uma outra socialite, falando, né, que as pessoas de ruas estão na rua porque elas querem, porque sair da rua é não cumprir regras, e é isso, reduzir uma coisa muito maior, né, com uma questão que a gente não sabe qual é, existem estudos disso, para colocar numa caixinha e falar, é isso, assim, tratar de uma forma muito superficial uma questão que é extremamente grave, extremamente complexa, né? Ninguém sai para morar na rua porque quer, né? Tem toda uma questão aí que a gente não sabe qual é. E, curiosamente, apareceu um vídeo de um padre que trabalha com moradores de rua em São Paulo, né? Eu não sabia, mas ele é meio, assim, ele é muito conhecido pelos moradores de rua. E ele não trabalha sozinho, né? Ele tem gente de outras denominações que trabalham com ele para trabalhar com esses moradores de rua em São Paulo. E ele fez um relato que eu achei muito legal, né? Que morador de rua não é um anjo, mas também não é um demônio. É um ser humano que tem vontade como a gente tem, né? E foi muito interessante que nessa semana bateu uma pessoa em casa, um morador de rua, e pediu um copo de... pediu café da manhã. E minha mãe serviu o café da manhã. E quando minha mãe levou o leite, ele falou assim, ai, mas eu quero... Ela levou café, ele falou, ai, mas eu quero leite. Minha mãe falou assim, não tem leite. Eu falei, mãe, tem leite, mãe. Você não deu leite, mãe? Já tô dando café, já tô dando pão, ainda quer leite. Eu falei, mãe. E assim, é uma coisa meio que a gente desumaniza o outro, né? Porque é morador de rua mesmo. O que eu tiver que dar para ele já tá muito bom, né? E daí a gente ficou conversando sobre isso e ela falou, puxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. E quanto as nossas relações talvez estejam desumanizadas, né? Sem olhar de um outro que como assim? Não é um anjo, não é um demônio, é uma pessoa que tem vontade, que tem desejo, mas está na rua, e como que a gente pode tratar e cuidar? Aí a minha mãe falou que não deu leite porque ela só bebe café. Ela está aqui se defendendo na cozinha, vem aqui se defender, mãe. Mas é isso, foi uma questão que a gente começou a conversar e a pensar, ela está aqui na cozinha se defendendo. Não tem problema, assim, né? Mas é muito legal, Fernanda, né? Isso que você está colocando, você está levantando, porque a gente tem essa tendência, né? Se eu não me engano, o professor pode me ajudar, mas a ordem dos beneditinos, depois que eles fazem os juramentos, algumas coisas, né? Uma das situações, eles são levados para uma cidade, né? Longe, onde são abandonados, né? Sem nada, e eles têm que voltar, né? Para o mosteiro, lá para aquela situação, para eles saberem, né? Na pele, o que é pedir, o que é realmente você necessitar da ajuda de alguém, porque senão não vai ter jeito, né? Você não come, você não... para você ser solidário, né? É uma sugestão aí para os alunos do seminário, professor, a gente botar todo mundo numa Kombi, tirar... E outra coisa, você não pode falar, porque você, eu sou da ordem beneditina e tal, sou, né, me ajuda, que eu sou um clérigo religioso, nada disso, né? Então, para você ser solidário, tem que sentir na pele um pouquinho, né? Eu só tipo o café da sua morador, mãe, viu, Fernanda? É isso que eu estou falando, né, tô brincando. assim, ó, eu só pareço morador de rua, mas eu não sou, né? Eu estou brincando de morar na rua. Exato. Então, pessoal, acho que a gente assistente. Suzana, eu vi que você voltou. Você tem alguma contribuição, alguma colocação? Aqui. Não, é que eu saí da reunião, apertei o botão errado aqui.
Acontece, eu já fiz muitas vezes. Comentar assim que os reis, eles estavam preocupados e parece que um pouco com egoísmo, agradar a si próprios, né? E também, mesmo que os pais quisessem agradar a Deus, eles se desviavam do caminho e para agradar as pessoas também. Então, muito egoísmo e a maioria deles, eu lê no livro dos Reis, Crônicas, né? Eles se afastavam para agradar as pessoas ou para agradar a si próprio. Só isso. Excelente, Suzana, né? Eles preocupados em manter o seu status, seu grau de nobreza ao sangue do povo, né? É isso que a gente vê lá no versículo 4, né? O sangue dos inocentes é derramado, né? Ou seja, quem paga a conta é o povo, né? Infelizmente, parece que não mudou muita coisa, mesmo depois de tantos anos, tantos séculos, né? Quem paga a conta deixa quieto, né? É o povo, já está colocado. Professor, por mim... Para mim está tranquilo, professor Lucas, pode encerrar como quiser. Então, eu agradeço mais uma vez todos que participaram, né, as brilhantes colocações, sempre trazidas aí para enriquecer o estudo, né? A parte do estudo é o mais tranquilo, né? O que é legal é a gente poder compartilhar, né, mesmo que à distância, e fica o meu convite para sextas-feiras, né? Nós temos a reunião de oração às 20 horas, e também nós estamos no mês festivo, né? É o mês de aniversário da nossa igreja, então não deixem de participar da escola dominical, né? Nós temos, domingo passado foi excepcional, né? A aula com o Dr. José Roberto. Então, esse domingo nós teremos também participações no culto vespertino, né? Então, não deixem de participar. É um momento de comunhão da igreja, né? Mesmo de celebração, né? E essa comunhão, mesmo que à distância, né? Para a gente poder comemorar juntos, né? É um ano com certeza atípico, né? Mas para uma igreja de 132 anos, não dá para falar que é inédita, né? Talvez em outros momentos, né? Algumas coisas bem diferentes, né, na história, talvez tenham acontecido também, né? Então, eu gostaria que a gente pudesse celebrar, participar e acompanhar, né, o que a nossa comunidade tem feito. A senhora ora por nós, pastor, encerrando o estudo? Claro, vamos orar. Deus querido, obrigado pela oportunidade de nos reunirmos em mais uma quarta-feira. Obrigado por podermos ler as Escrituras e sermos guiados por Teu Espírito na compreensão delas e sermos movidos pelo Senhor a refletirmos sobre como elas impactam e mudam nossas vidas. Obrigado por cada irmão e irmã que esteve conosco nessa noite. A graça continue sobre todos, sobre toda a nossa comunidade, sobre os idosos, os doentes, sobre nossa cidade, o nosso país e sobre o mundo, de modo que nos sintamos acolhidos, amparados e cuidados pelo Senhor. Dá-nos uma noite de descanso a Deus. Agradecemos pelo pastor Lucas, que nos trouxe o estudo, e rogamos sua bênção sobre ele. Nós oramos com gratidão, no nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, viu, gente? Mais uma vez, Deus abençoe muito vocês. Até mais. Até sexta-feira, espero. Muito bom. Boa noite.